Glória a Deus. Antes de você se sentar, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre cada um nessa manhã, em nome de Jesus. E nós vamos fazer mais uma oração. E essa oração, obrigado, querido, ela é direcionada para uma família que estava domingo passado aqui, completa. Hoje a família não está, porque o Senhor recolheu a mãe desta família, Adriana, esposa do Rogério, um homem bem forte e grandão que senta aqui, junto com um filho bem altão, assim, que é o Pedro. E ela teve um infarto fulminante, brincando de vôlei com os filhos, na sexta-feira. E o Senhor a recolheu. Ontem nós fizemos o sepultamento, e hoje eles precisam do consolo do Senhor para continuar. Então, eu peço que você, talvez você não conheça, se você ver uma foto, você se lembre. Mas o Senhor conhece nós como comunidade de fé. Vamos agora orar pelo consolo do Espírito Santo, assim como tantas outras famílias enlutadas nesta semana. Então, eu peço que você leve ao Senhor esse pedido de oração por essas famílias e faça isso agora com carinho. Vamos orar? Senhor, nesse momento, o que nós pedimos como comunidade de fé é que o Teu consolo, através do Teu Santo Espírito, agora se achegue até esta família enlutada. Eles, Senhor amado, ontem tiveram um dia difícil, mas eu creio que a paz que excede todo entendimento pode guardar seus corações e suas almas, para que eles, Senhor amado, hoje possam ver que Tu continuas no controle de todas as coisas e continuas sendo um Deus bom. Nós oramos, crendo que eles serão visitados. E mais uma vez te peço, como nós louvamos que uma palavra só que Tu mandares, Senhor, a nosso favor, pode mudar a nossa vida. Que esta palavra que Tu já mandastes através do Teu servo Tiago, fale conosco nesta manhã mais uma vez, para a Tua glória e Tua honra, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Abra a tua Bíblia e o teu aplicativo em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos. É um texto bastante conhecido, como também são conhecidas as nossas necessidades e de cada um de nós. Por isso, nesta manhã, nós vamos falar de novo, e de novo, o Senhor continuará falando mais e quantas vezes forem necessárias, para nos orientar, para nos direcionar nos dias que são e continuam sendo dias difíceis. Então, abre aí e nós vamos ver a instrução do homem de Deus para aqueles dias e para as nossas vidas hoje também. Aqui diz assim em Tiago 1, versículo 2, 3 e 4. Presta atenção, se não é loucura isso que ele diz. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Até aqui. Por que é uma loucura? Mas que negócio é esse de fiquem com grande alegria nesse monte de provações que vocês estão passando? O que é isso que Tiago está fazendo? Ele está realmente mexendo com a gente. O Tiago, que escreveu esta carta, ele não estava preocupado com teologia aqui nessa carta. Está preocupado em falar sobre a crucificação de Cristo, ele não está preocupado em falar sobre a ressurreição, sobre a ascensão de Cristo, a volta de... Não, ele está falando de algo muito pontual. Ele está numa linha de pensamento, numa direção certa, direta, de como um cristão, aquele que crê em Cristo deve viver. Ele está falando de algo muito prático, Morgana. Quem crê em Cristo deve viver assim.
Ele deseja mostrar que a vida cristã, ela tem uma característica e uma forma definida, não é de qualquer jeito. E ele vai apontar para coisas que a gente ainda tem como tabu para nós. Nós colocamos uma caracterização no cara que diz que crê em Cristo, na moça que diz que crê em Cristo. Então, ele vai dizer que não é a sua roupa, não é o jeito do seu cabelo, não é a forma como você vai à igreja ou à igreja que você pertence que te faz cristão segundo o que a Bíblia está querendo dizer. Não é isso. Ele está dizendo que não é a linguagem, sabe o crentez? Aquilo que você fala, nossa, esse homem, esta mulher pertence à igreja, porque o jeito que ele fala, isso acaba sendo uma cultura daquela igreja. Normal. Todos nós temos uma cultura e uma forma, talvez, de nos vestirmos. Nós aqui nos vestimos de uma forma mais normal, despojada, vamos dizer assim. Outras denominações, elas exigem um outro tipo de vestimenta e é uma cultura, é respeitado isso. Cada um tem a sua cultura de igreja. Mas não é isso que faz de você cristão, não é isso que me faz cristão. Não é o tipo de técnica de pregação que me faz cristão ou não. Tiago está tentando fazer uma caracterização de qualidade de vida. Qual é a qualidade de vida de um cristão? É isso que ele vai abordar. E ele vai dizer que essa qualidade de vida do cristão, ela não impede, preste atenção agora, ela não impede que os cristãos sejam pessoas que tenham problemas, que tenham provações. Eu estou abordando o mesmo assunto porque, de novo, e continuo te afirmar, nós continuamos enfrentando problemas. Nós acabamos de adorar ao Senhor com um cântico que diz que a gente vai se alimentar em meio ao deserto. Então, o que é isso? É no meio do problema a gente sendo vitorioso. Mas o ser cristão, o ter fé em Cristo, o irmão que levanta de madrugada para orar, aquele que lê a Bíblia e que realmente consome os seus dias, conforme o Salmo 1, que é bem-aventurado aquele que anda no caminho, que medita na lei do Senhor de dia e de noite, esse, ainda assim, continua estando sujeito a ter provações. O cristão tem crises pessoais. O cristão tem crises que às vezes são violentas, emocionalmente dizendo. Tem. Então quer dizer que isso que eu estou sentindo também está no pacote de ser cristão? Você não é ser humano? Você não vive num mundo decaído, cheio de pecadores? Você ainda não luta contra o pecado? Então você mesmo crendo, você luta porque tem provações. E hoje, nesta manhã, o Senhor vai nos mostrar que as provações vão nos fazer maduros para a glória dEle. Muitos passam por tribulações e ficam desorientados, mesmo crendo em Deus. Porque confundem, as pessoas ainda confundem e colocam que o cristão não pode ter problemas, que o cristão tem que ser alguém que está acima das coisas que os outros passam. Mas eu quero dizer que o evangelho não é uma mágica, o evangelho não é uma superstição, o evangelho é real. Seguir a Cristo não é ter um seguro contra problemas. Seguir a Cristo não significa que nós não teremos privações, problemas de saúde. E estou, de novo, repetindo algo que já tenho falado nos dias anteriores, porque eu quero dizer para você que no meio dessas tribulações há uma voz que clama por mim e por você, o Espírito Santo do Senhor, e que nos levanta, mesmo nós, quando passamos por tribulações. Como nós temos situações difíceis, como nós temos. Agora, como que esse passar por tribulações pode trazer grande alegria para a gente? Por quê? Como isso? Como que a gente interpreta isso? Sabe qual que é o problema? O nosso estilo de vida moderno, ele é orientado para o prazer. Nós somos bombardeados todos os dias com comerciais, com formas de vida e testemunhos de pessoas que estão vivendo o prazer. Dá até vergonha de falar, mas tem anúncios de igreja que colocam em voga, colocam em destaque o prazer das coisas desse mundo.
tudo o que produza prazer, então eu tenho que considerar para a minha vida. Tudo que traz um prazer e satisfação, é isso que eu tenho que buscar. Tudo que é desagradável, tudo que me deixa para baixo, eu tenho que evitar totalmente. Esse é o pensamento. Quero trazer para você aqui um pensamento de um livrinho que eu tenho dado para alguns casais lerem, do Paul Tripp, que é sobre relacionamentos, e ele, no finalzinho, ele diz assim, o que você esperava? Olha o que ele diz nesse trecho, presta atenção comigo aqui. Abre aspas. Somos prisioneiros do reino do ego. Sentimos-nos atraídos pela ordem, pela previsibilidade, pela facilidade, pela diversão, pelo conforto, pelo prazer, apreço e felicidade pessoal. Essas coisas não são erradas por si mesmas, mas não podemos permitir que elas nos controlem. Temos dificuldades com o plano de Deus, porque, para ser sincero, não queremos o que Deus quer. Queremos que Deus faça o que nós precisamos e achamos que precisamos, mas o plano não é esse. Veja bem, Deus não nos deu a sua graça para que o nosso reino funcione. Ele nos deu sua graça para nos convidar a fazer parte de um reino que é muito maior e melhor do que o nosso próprio reino. Está entendendo por que é difícil de olhar para o que Tiago está dizendo e falar, vocês vão ter uma grande alegria quando passarem por tribulações? Que negócio é esse? Está amarrado, está isso, não fala isso, bate na madeira. Essa proposta de Tiago é intragável. Sim, da ótica mundana é intragável. Porém, da ótica de Tiago e da Bíblia, ela é extraordinária. Olha o que ele diz na tradução da linguagem de hoje para esse trecho, versículo 3. Pois vocês sabem que, quando a sua fé vence as provações, ela produz esperança e perseverança. Essa é uma linguagem diferente. A alegria, então, vem quando a nossa fé vence. A alegria vem quando a gente, pela fé, vence aquela provação. Ainda que seja o não de Deus. Porque nós temos, vocacionados para o bel prazer e para tudo que é bom, só receber sim. Aí nós nos alegramos quando é sim. Mas quando Deus diz não para você? Nós temos que estar preparados para isso, porque quando a nossa fé nos ajuda a superar até mesmo o não de Deus, aí as coisas estão funcionando conforme a Bíblia, e aí nós podemos ter alegria ainda assim. As dificuldades exigem o poder da fé para ser vencidas. Essas provações que vocês têm passado, se eu levantar aqui e falar, queridos, quem é que está passando dificuldade? Levanta e fala da sua dificuldade. É uma mais difícil do que a outra. E para cada um parece que é o fim do mundo. O cristão tem que se apegar na alegria da aprovação, não por causa da aprovação. Aí que está o grande X da questão. Ai, que gostoso ter todo esse monte de prova na minha vida, essas dificuldades. Não é disso que eu estou falando. Nós temos que entender o que Tiago está falando para a gente chegar naquilo que Deus quer nos colocar. O cristão, ele tem um motivo, porque naquela aprovação, o nosso caráter se tornará mais forte. Nós teremos no final a força da fé atuando em nós, e aí a gente vai falar, eu cresci com isso. Eu estou diferente com esse negócio. Eu achei que nunca ia passar por isso, mas eu passei e agora estou vitorioso. Agora eu sou mais forte. Agora eu sou mais maduro. Agora eu estou mais parecido com Paulo, dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente deixa de ser frágil quando passa pelas provações e vence. A gente deixa de ser inseguro. A gente deixa de ser mimado, pois nós nos tornamos experientes. Vamos falar a verdade? A gente só cresce quando nós passamos pela tribulação. Eu quero te dizer, o Senhor não nos abandona na prova. Ele está conosco sempre. Vamos lembrar do Davi, do rei Davi? Ele recebeu um chamado do Senhor. Só que entre sair das ovelhas e chegar no trono para virar rei de verdade, tinha um gigante para derrotar.
Entre nós e os nossos sonhos, entre nós e os nossos projetos, o projeto de Deus para a nossa vida, porque o projeto não era de Davi, o chamado de Davi foi de Deus. E Deus tem nos chamado para coisas grandes? Tem. Elas podem ser coisas na sua área profissional, elas podem ser coisas na sua área relacional, da sua casa, podem ser grandes coisas que Deus tem te chamado, porque é projeto de Deus. Mas olha, eu vou te dizer, entre chegar a executar esse plano, tem gigantes para cair, tem gigantes para derrotar. Por isso, meu querido, não desista jamais. Nós temos que confiar em Deus e continuar sendo corajosos. Disse Davi, quando ele viu o gigante lá, ele falou o seguinte, abre aspas para o Davi. Lá em 1 Samuel 17:37 ele diz, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. E então disse Saul a Davi, vai-te e o seu Senhor seja contigo. E o José do Egito? Quem que lembra da historinha do José do Egito? Lá entre Gênesis capítulo 41 e o 45 tem a história do José do Egito. A história do José parecia que estava tomando um rumo só de derrotas. Olha só, ele sonhou com algo que Deus estava dando para ele, que ele seria um governador de alguma coisa, pessoas se curvando para ele e respeitando ele. Só que até acontecer esse sonho, nós temos uma saga de descidas e de decepções da vida do José. Ô José, dessa manhã aqui. Ô Josefinas, desta manhã aqui. Primeiro, ele enfrenta a inveja dos seus irmãos, a traição dos seus irmãos, o poço em que os seus irmãos o jogaram. Ele é vendido como escravo. Ele é acusado de adultério na casa de Potifar. Vai para a prisão. E ao invés de melhorar a sua situação, ela só piorava a cada dia. As provas eram duras e parecia que ele estava perdendo. Mas cada tribulação dessa fazia com que José se achegasse mais perto do propósito de Deus para a vida dele. Cada uma dessas dificuldades, muitas vezes Deus diz um não direto para a gente, que vai para nós e você fala, como assim, Deus? Não estava tudo indo bem, não era para dar tudo certo. Vou te dizer uma coisa, aos teus olhos o certo é de um jeito, mas Deus tem um plano tão grande que Ele fala, querido, você não sabe como que vai dar certo essa sua vida, só continua sendo amadurecido nessa prova, porque você vai vencer. Às vezes Deus não fica dando pista para a gente quer o quê? Segurança, a gente quer informação, mas aquele que vive pela fé, muitas vezes não tem a informação. Nós vamos sendo conduzidos pela situação que Deus permite na nossa vida. E aí a gente vai achando que está dando tudo errado, mas Deus está lá. Você está crescendo, você está subindo, logo, logo vai chegar o seu dia. Mas, Senhor, eu mudo a estratégia da empresa e parece que tudo dá errado de novo. Aí vem uma crise, vem outra e vem pandemia. Senhor, o que você está fazendo? Eu quero te dizer uma coisa, o Senhor sabe o que está fazendo. Até o dia que o José, depois de ter todas essas decepções, na reunião com seus irmãos, depois que ele estava lá como governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do planeta Terra, recebe os seus irmãos constrangidos e até mesmo com medo, porque agora era um homem poderoso e eles sabiam o que tinham feito no verão passado. E José também. Aí o versículo 8 do capítulo 45 é o momento da alegria da aprovação. Preste atenção aqui. Abre aspas para o José do Egito, maduro, falar. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Era Deus, ele entendeu. Deus me permitiu, Deus me deu as provas, usou vocês, o coraçãozinho ruim de vocês, foi até mesmo instrumento permitido por Deus para
qualificar a minha vida para o que eu ia assumir. Tanto Davi como José foram lapidados nestas situações. Eles foram preparados para coisas maiores. Nesta manhã, talvez você tenha questionado, está difícil, está duro para todo mundo, mas eu quero dizer para todos nós nessa manhã, não desista, continue firme. O Senhor está te lapidando, está me lapidando, está te fazendo melhor. A prova da nossa fé produz perseverança. Olha, quero te dizer o que é a palavra perseverança. Ela significa ação de permanecer, de suportar calma e heroicamente. Isso aqui é o dicionário que diz. Então, se a gente pegar isso, a perseverança não é uma atitude passiva, ela é uma atitude ativa. A gente faz alguma coisa para perseverar. Nós olhamos para as pessoas que suportam adversidades e elas suportam, elas dão lições para nós. Sabe, às vezes a gente fala, não, mas como que eu vou suportar? Não é com a nossa fé, não é com o nosso poder. O cristão persevera no poder do Espírito Santo, na oração, na entrega, em ouvir a palavra do Senhor. Nessa manhã, você sai com mais fé para continuar a tua caminhada, eu tenho certeza disso, porque essa palavra pode mudar a tua vida. Quando nós somos discípulos realmente do Senhor, nós precisamos entender que esse suportar é como um homem que está sendo agredido, presta atenção aqui, e ele está, mesmo debaixo das chibatadas, das chicotadas, das pauladas, ele continua suportando. Imagina isso. Perseverança é uma virtude de continuar avançando, mesmo debaixo de golpes. Olha isso. Então, quando nós passamos por provas, quando a gente está numa situação que você fala, eu vou ter que jejuar, hein? Agora eu vou entrar num jejum porque eu preciso estar mais perto de Deus. O que você está fazendo? Você está resistindo, não no teu poder, mas no poder do Espírito Santo. Numa situação que é só paulada, que é só dificuldade, mas você continua avançando. Diga comigo, avançando. Avançando, mesmo debaixo de pancada, nós continuamos avançando. Aí eu me lembro de uma aula do Ziel Machado, pastor Nelsinho, do nosso grande mestre lá do seminário, e ele sempre disse, a igreja cresce em meio aos problemas, porque é amadurecimento de fé e confiar em Cristo Jesus. E nós também crescemos no meio dos problemas. Ou tem alguém aqui que não tem problema? Se você está nessa manhã que não tem problema, eu te convido veementemente a sair daqui, porque aqui é um lugar de problemas, que pessoas que têm problemas, mas que tem um Deus que resolve problemas. Então, se você não tem, esse discurso não serve para você, você vai perder teu tempo. Saia daqui agora. Mas se você tem provações, provas e problemas, continue aí, porque o Senhor vai nos direcionar nessa manhã para algo maior. Sabe por que acontece? Quando a gente enfrenta crises e supera, nós nos tornamos o nosso caráter forte e nos tornamos mais parecidos com Cristo Jesus. Presta atenção. Nós somos discípulos do servo sofredor. Diga comigo, servo sofredor. Quem que é o servo sofredor? Quem que é o servo sofredor? Jesus Cristo é o servo sofredor, conforme a Bíblia. O que nós temos é que ser parecidos com um Cristo que foi sofredor, que foi crucificado, que foi perseguido desde criança, que passou por todo o sofrimento da cruz, que foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. É esse que nós temos que seguir. É com ele que a gente tem que parecer. Mas nos dias de hoje, parece que tem gente por aí pregando um outro evangelho. E o evangelho verdadeiro, ele não é um chamado para nós seguirmos os aspas, líderes da prosperidade, porque não sofrem. Os líderes, os gurus da grande prosperidade, eles não se parecem com Cristo. Cristo, para essas pessoas que pregam a prosperidade, parece que tem que ser deixado de lado, e tem que ser deixado de lado nas suas pregações.
Porque mostrar um homem que chamou 12 para segui-lo e que na hora do vamos ver ficou sozinho é um fracasso. Porque colocar um homem que veio para ser rei e foi morto aos olhos do mundo é um fracasso. Mas aos olhos espirituais, nós somos discípulos daquele que morreu, mas ele vive e vivo está e voltará para nos buscar. Ele venceu a morte e esse é o grande vencedor. Ele sofreu para isso. Ele também, a Bíblia diz que Jesus cresceu por intermédio do seu sofrimento. Então nós precisamos entender nessa manhã que a gente não foi chamado para colecionar bênçãos nessa terra, como muitos pseudo-evangelistas, ou seja lá como for, estão pregando por aí. Preste atenção, porque a gente entra nessa onda. Eu quero dizer para nós aqui que você não foi chamado para colecionar coisas nessa terra. Talvez, se você entender essa mensagem hoje, você e eu entenderemos que nós fomos chamados para colecionar talvez marcas na nossa alma e marcas no nosso próprio corpo, que nos fazem mais maduros na palavra, nos fazem mais maduros na fé e nos fazem mais parecido com Cristo Jesus. Aí nós estamos indo para o caminho certo. E olha só o que o versículo vai terminar dizendo: para que sejais perfeitos e completos. Isso quer dizer maturidade. A palavrinha apresentada aqui para maturidade, perfeitos, lá do grego, ela era usada muito para mercado, de mercadorias mesmo, de vasos e de artesanatos naquela época. E quando alguém dizia que aquele produto era maduro, era um produto já terminado, que não faltava nada, não faltava nenhum acessório. Um queijo que já estava maduro, ele já tinha passado o seu período de cura, e ele era pronto para ser consumido. Então, quando a palavra está dizendo que nós precisamos ser maduros, ela também usa esse enfoque para nós. Quando nós somos um crente maduro, não nos falta nada. Não nos falta nada do quê? De carro? De bens? Não é isso não, queridos. Não nos falta nada para perseverar. Não nos falta nada quando a doença chegar e você fica de pé diante dela e fala: eu tenho um Deus que é maior do que esse problema. É isso que não pode faltar. É quando vem um diagnóstico e você se balança, tu dá aquela chacoalhada, você segura, mas na mesma hora você lembra: o Senhor que me guarda, o Senhor que me edifica, o Senhor que me cura. Aí você prospera. Então nós entendemos que na medida que a gente vai vencendo as provações, e elas são muitas, a nossa fé vai se tornando madura e nós nos tornamos adultos espirituais. Paulo dizia muito disso, ele fazia muito essa ligação entre pessoas que eram meninos na fé e maduros na fé. Tem uma diferença. Porque o que te faz maduro na fé? São as provações, até mesmo das perdas difíceis. E de continuar vivo, depois de perder pessoas preciosas, que eram significativas para a nossa vida. Imagina essa família que perdeu ontem. Aí a mamãezinha que vinha aqui, membro dessa igreja, eles agora vão ter que se fortalecer no Senhor e crescer com isso, porque a vida continua, até que Ele venha. Então, queridos, fugir das lutas, se entregar à luta não é maturidade. Eu estou com muita luta, meu Deus, está muito difícil, eu vou me largar. Não, você não foi chamado para isso não, ô guerreiro. Poxa, eu não consigo lidar com a situação empresarial, eu não consigo lidar com o meu patrão. Você não foi chamado para isso não. Me permita a Vanessa Macchioli. Ela me procurou domingo passado e falou assim, ela é professora, coordenadora de uma escola particular e a diretora foi dispensada. E ela chegou e falou: pastor, eu preciso de oração para suportar, porque agora acumula-se o trabalho, acumula-se um monte de coisa, porque sem a diretora e tudo mais. E sabe o que ela fez? Ela orou. E hoje eu perguntei: Vanessa, e aí, como está indo? Estou indo. Ela está suportando. Diga comigo, suportando. Porque o Senhor vai sustentando ela. Então, desviar e fingir que não tem problema também não faz você crescer. Não me faz crescer. Mas enfrentar e vencê-los, isso vai produzir maturidade. E vencê-los vai colocar a gente numa maturidade também emocional. Enfrentar pode significar, às vezes, procurar uma ajuda profissional.
Tem pessoas que precisam realmente de uma ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra. Isso não te faz menos crente, não, meu irmão. São coisas diferentes. Você tem fé, mas você às vezes precisa procurar um médico. Ah, não, eu creio que eu não vou morrer com essa doença. Não, você às vezes precisa ser curado por um milagre que vai ser operado através de um médico. E Deus não pode usar um médico? Deus não pode usar medicina? Deus não pode usar um psicólogo? Deus é poderoso, mas Ele usa. Então, o que nós estamos fazendo? O que é isso que a gente está crescendo aonde? Às vezes você precisa contratar alguém para gerenciar a tua empresa, porque você é bom no que faz, mas aquela tua parte financeira está bagunçada porque você não é bom com dinheiro, de administrar o dinheiro. Então contrate alguém. Então chame alguém para te dar uma consultoria. Vá até um advogado. Ore antes e o Senhor vai te direcionar. E às vezes a gente precisa dar fim a algumas situações da nossa vida também. E isso também é difícil, isso exige maturidade. Alguns relacionamentos têm que acabar. Deus já disse que não é não e você continua com esse relacionamento aí torto. E aí, tem que ser maduro para encarar a situação, para de fugir disso. Então, queridos, perceba que hoje nós estamos falando aqui para um povo que precisa crescer. Tudo isso que o mundo virou, tudo isso que o mundo está virando, vai precisar de crente maduro, que senão não vai ficar de pé. Vai precisar de gente de oração, que leia a palavra, que entenda a palavra corretamente, e não um monte de gente repetindo frases de efeito de gurus que estão em cima de púlpitos, porque isso não vai levar a nada. No dia de ser apertado, arrochado, nós precisaremos estar de pé e dizendo, olha, eu creio num Deus que me liberta de toda e qualquer situação. É difícil você criar um povo e prometer para esse povo que, olha, vai ficar tudo bem. Diga 10 vezes, vai ficar tudo bem, está tudo bem, Deus é mais... Querido, aqui nós estamos pregando uma palavra que a interpretação é o seguinte: crente fica doente, crente tem problema, mas crente confia num Deus que se levanta e dá a vitória na hora certa. É diferente de dizer, não, finge... Não vamos falar do teu pecado não, querido. Olha, deixa esse pecadinho aí. Não, vamos falar desse pecado aí sim. Vamos falar desse negócio aí que você não consegue enfrentar. E se tu tem uma compulsão, vamos tratar isso aí. É assim que a gente cresce. É disso que o Senhor está falando. A maior expressão de fé é quando nós persistimos, perseveramos, mesmo que todo mundo está fazendo o que é errado e a gente continua lá fazendo o que é certo, às vezes com prejuízo, às vezes sendo exposto, mas eu vou te dizer uma coisa, na hora certa, quando Deus falar a palavra a teu respeito, todos os errados continuarão sendo errados, e você vai ser certo e honrado pelo seu Senhor. E quando ele termina dizendo, sem faltar-lhes coisa alguma, esse versículo, por que a gente tem a impressão nos dias de hoje que falta tanto, hein? O texto fala sem lhes faltar coisa alguma, aí o que o pensamento mundano pensa? Nossa, ainda falta muita coisa para mim. O que está te faltando, irmão? Se perguntar de bate pronto, o que te falta? Não, ainda está faltando um carro melhor, uma casa melhor, um Nike melhor. Ops! Não é disso aqui, não. O foco da vida, quando está errado, falta tudo. Porque o que nós queremos é insaciável, como disse o pastor Nelsinho na pregação na semana passada. Nós somos gargantas insaciáveis. A nossa alma, a nossa carne nunca será saciada. Pecado não se acaba com ele com mais pecado. Pecado se acaba com separação e com santidade. Você quer interromper um processo de compulsão de pecado na tua vida? Não é consumindo mais pornografia, mais droga, que isso vai melhorar. É se afastando disso, se santificando, e a tua carne vai mortificando ao ponto de você não precisar mais daquilo. Parece impossível, mas não é. Com Deus é possível. Então, sem lhes faltar nada, tem que ser para maduros, sabe? Para pessoas que interpretam e veem
a vida cristã como sendo uma luta. A vida cristã é uma luta diária. A vida cristã é um comprometimento com a obra de Cristo. A vida cristã é suportar a um ao outro. A vida cristã é servir o próximo. A vida cristã é ter misericórdia do próximo. Só que quando a gente pergunta de bate-pronto para alguém, o que te falta? Você nunca viu alguém responder, não, ainda está faltando ajudar mais gente. É duro, hein? É difícil você encontrar alguém. Fala, meu querido, o que você acha que falta? Não, falta eu me engajar mais nessa luta. A luta do evangelho, a luta da carne, do espírito contra a carne. É essa luta que nós estamos falando. Então, o verdadeiro cristianismo, ele é forte, sim. Ele é desafiador. Se a palavra pregada não te confronta, ela está sendo pregada de uma forma só para te alisar o teu ego. Ela não vai fazer efeito. A palavra de Deus, ela pode deixar você confrontado. Você pode sair daqui hoje meio com um gosto na boca de falar, eu queria uma palavra de poder, é essa. Eu queria uma. Se você estava querendo massagem para o teu ego, não é aqui não, querido. De repente eu te dou uns 3, 4 endereços aqui perto, você vai lá, você vai sair felizão. Feliz, você vai sair feliz, você vai deixar todo o teu dinheiro lá, porque você vai sair feliz porque fez uma bela compra de uma bênção. Mas a palavra do Senhor, ela muitas vezes vai confrontar a gente, ao ponto de você sair meio assim, meio atordoado, mas Espírito Santo é igual algo que fica lá dentro de você, borbulhando, 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 e você vai ser transformado. Não interessa se vai demorar um domingo, 2 ou 3. O que interessa para mim, para os pastores dessa igreja, é pregar a verdade, você ser transformado e ser levado para o céu, é isso que interessa. E você ser maduro com tudo isso que você está vivendo nesses dias. Saia dessa semana com uma cabeça diferente. Se vier problemas lá na tua empresa, você ore ao Senhor, leia a Bíblia e continua trabalhando, que a resposta vai vir do Senhor. Ela vai vir. Se ela na tua casa, faz isso, querido. Você está perdendo tempo. Ou você quer que eu fale para você assim, olha, em 3 dias vai vir uma bênção na tua vida. Isso aí tem um monte de corrente no Facebook. Para com isso, isso aí não é evangelho. Isso aí é curandeirismo. Você não precisa de um guru. Outra coisa, você não precisa de um guru. O Senhor designou pastores para serem aqueles que orientam o rebanho. Você não precisa de um guru para te dizer o que você tem que fazer. O que você precisa é de um Senhor que te ajuda na sua prova e te dá a resposta pela palavra que Ele já revelou na Bíblia, na palavra dEle. Enfrente as suas dificuldades com fé no Senhor. Lute as provas com firmeza. Se no dia da tua prova, no dia do dia da adversidade, você mostrar frouxo, a tua força será? Será o quê? Não, no dia da minha prova eu ligo para o meu guru pastor, ele faz uma oração para mim. Para com isso. Você pode ligar para o seu pastor, você deve ligar para o seu pastor, mas cresça nessa situação. Comunique ao seu pastor, eu estou passando por uma situação, ora por mim, pastor, nós vamos orar. Eu estou pronto, nós estamos prontos para isso. Mas não é o que eu falar que vai mudar a tua vida, é o que Deus falar que muda a sua vida. E Ele falou, e Ele já falou, e Ele está falando. Vamos terminar concluindo o seguinte. O evangelho não é um par de muletas para se arrastar pela vida, pelas situações, não. Não é um sedativo para amenizar as dificuldades que a gente enfrenta, não. Como pregou maravilhosamente a pastora Marli no primeiro culto de hoje, perdão, segundo a Bíblia e com a ajuda do Senhor, não é amnésia, não é esquecer o que aconteceu. Evangelho não é para amortecer as situações. O Evangelho muitas vezes deixa arder na carne. O Evangelho dispõe as situações para a nossa vida e a gente aprende com aquilo. O Evangelho é um chamado para a maturidade. Você foi chamado para ser um soldado de Cristo, não um frouxo que corre e foge, querendo ouvir borboletas coloridas. Não sei de onde saiu isso, mas é isso que saiu. Você precisa encarar a vida de verdade. É dura perder alguém. Como que você faz agora? Perdeu a esposa, perdeu o marido, perdeu a mãe. O que eu faço agora? O diagnóstico é terrível, é câncer mesmo. O que eu faço agora? Você tem 2 opções. Achar que tudo acabou. Ou se o diagnóstico é de câncer, fazer igual o meu pai faz.
Estava aqui no culto da manhã. Vai perguntar para ele como que ele está. Está ótimo, meu irmão. Faz a quimioterapia, sai aí, estou indo, estou levando. Está com o troço lá, está fazendo lá a quimioterapia. Mas a vida lhe fez maduro, a vida no Senhor lhe fez maduro, nos fez maduro. E nós não estamos aqui arrotando maioridade e superioridade, não. A gente sofre junto também com Ele, mas esse sofrimento nos traz alegria, porque eu vejo Ele todo dia dando glórias ao Senhor. Quero terminar dizendo para você que a gente pode descobrir uma beleza quando nós enfrentamos as adversidades. É na provação que nós vemos a providência de Deus. É no deserto que acontece o milagre. É na dificuldade que vem a saída. É na feiura da situação que vem a beleza de Cristo brilhar em nós. E eu quero terminar recitando só o primeiro versículo de um salmo que eu vou dar de lição de casa para nós lermos hoje, ainda em casa. Hoje você vai almoçar um frangão, hoje você vai lá fazer o seu almoço gostoso com a sua família. Depois que você almoçar, ao invés de ficar remoendo a perda do Brasil para a Argentina de ontem, tu vai lá, para de ouvir o comentário de esporte e vai usar 5 minutos, lição de casa, e vai ler o Salmo 88. E se você não entender, você pode me procurar na semana que vem, mas eu vou ler o primeiro versículo do Salmo 88 que diz: Ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo de dia e de noite. Isso é só para gente madura na fé. Maduros do Senhor, completos no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Cresça nessa palavra, cresça nele. E você não é coitadinho, não. Você é filho. Você é soldado do Senhor. E o teu general é Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Amém.